vai? A gente está aqui no podcast da Lesp e hoje tendo o prazer de receber o Capitão Telhada. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Renata? Muito obrigado por mais essa oportunidade, esse convite, estar batendo um papo com um pouco mais de informalidade, falando sobre o mandato, sobre as questões do dia a dia e informando o nosso cidadão, o nosso telespectador. Obrigado, viu? Com certeza. E, capitão, a nossa agenda hoje está bem extensa. Nós tivemos aí na última semana uma aprovação em lote de aproximadamente 50 projetos de lei, 46 projetos de lei, incluindo um do senhor também. Sim. Uma nova frente parlamentar foi lançada pelo senhor na última semana. Vamos começar pela sua terceira frente parlamentar pelo direito militar. No que consiste? Perfeito. Frente parlamentar, primeiro que quando eu cheguei aqui no mandato, eu percebi que é uma ótima ferramenta. Porque a frente parlamentar, ela nos dá uma liberdade, uma autonomia de congregar no mesmo grupo de trabalho diversas pessoas técnicas daquele assunto e, assim, a gente fomenta ideias. Eu creio que quando a gente junta pessoas que têm perspectivas diferentes, mas que têm um objetivo único de trabalhar por aquele tema, não tem como dar errado. Então eu gostei dessa ferramenta quando eu cheguei aqui na Assembleia e comecei a pensar... Você que está estreando esse ano. Primeiro mandato, 3 meses e meio aí de primeiro semestre, né? Agora voltando em agosto. Então eu falei, pô, que temas que nós vamos atacar? Escolhi alguns temas chaves, sendo que cada deputado pode ter 3 frentes parlamentares. Fiz os 2 lançamentos em junho e agora, em agosto, lancei a minha terceira frente. É uma frente específica, um tema até difícil, assim, porque ele é jurídico, é sobre o direito militar. Por que que eu escolhi esse tema, né? Primeiro, o direito militar é uma parte do direito, assim como nós temos o direito constitucional, o direito civil, o direito penal. O direito militar, ele é o mais antigo do Brasil. É o direito, o TJM, por exemplo, Tribunal de Justiça Militar, é o tribunal mais antigo do Brasil. Então, ele é um direito antigo, tradicional, porém, ele tem pouca expressão nos dias atuais. Exemplo, poucas faculdades oferecem a matéria direito militar, não cai na prova da OAB, não é matéria obrigatória do bacharel em direito cursar. Então ele veio perdendo espaço dentre os advogados, dentre os bacharéis em direito e acabou se tornando um nicho muito específico. E o que acontece? Quando perde visibilidade o tema, começa a ter dificuldade para quem trabalha naquela área. Só que eu sou policial militar, eu acompanho a vida dos advogados, eu sei quanto eles sofrem para estar defendendo o policial, para ter lastro, para defender o policial militar que é submetido a esse direito, ao Código de Processo Penal Militar e ao Código Penal Militar. Então eu conheço as dores do advogado, do defensor, em exercer a sua atividade e defender o agente público, defender o militar. Conversei muito com advogados, amigos meus, e nós chegamos à conclusão de que a frente parlamentar seria um ótimo espaço para trazer a importância devida a esse tema, porque nós vamos conseguir congregar nela. Se você pegar imagens do nosso lançamento da semana passada, vai notar que várias personagens estão naquela mesa. Sim. Importantíssimas. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Tem eu lá, que é o parlamentar, tem um parlamentar federal, que é o Coronel Telhada. Então, o tema é da Justiça Militar Estadual, é comigo. É da Justiça Militar Federal, que tem os militares das Forças Armadas. Tem o Coronel Telhada para trabalhar lá em Brasília. Nós tínhamos na mesa, e vai fazer parte do grupo de trabalho, juízes militares do TJM, inclusive o presidente do TJM estava conosco. Ele já fez o podcast aqui conosco também. Que legal, uma pessoa muito bacana, coronel da Polícia Militar, juiz militar, faz um trabalho sensacional, muito técnico, muito inteligente. Tínhamos na mesa, e vai fazer parte, advogados da OAB, representantes da OAB que labutam no direito militar, associações representativas da Polícia Militar, ouvidoria das polícias e sociedade civil, policiais militares que estão na ativa, né, na Polícia Militar e trabalham diretamente com essa matéria, nos procedimentos administrativos e nos procedimentos, nos processos, né, regulares. Ou seja, nós estamos congregando aí 7, 8 personagens, figuras que trabalham direta e indiretamente com esse tema, e nós vamos tirar essa discussão só da internet. Nós vamos tirar essa discussão só dos quartéis, né? Aquele grupo fechadinho ali, que é um grupo de advogado que discute, mas não consegue prosperar. Abrir para a sociedade, inclusive com projetos. Nós vamos trazer essa discussão para o local que ela deve estar, que é a Casa do Povo,
que é o parlamento, que é daqui que, de fato, vão sair as propostas que podem ter, que podem objetivar e podem, de fato, se concretizar em alterações. Então, muitas vezes a gente fala, manifesta, grita, só que se não tiver um legislador sentando, escrevendo algo concreto, bem pensado, técnico e que seja viável, não vai para frente. Morre na Por praia. mais justa que seja aquele pleito, muitas vezes ele não prospera porque ele está sendo discutido no lugar errado. Então, esse foi o meu objetivo com a Frente Parlamentar do Direito Militar, trazer a discussão aqui para dentro da Assembleia, fazer um grupo técnico bom, que cada um saiba do que está falando e começar a apresentar propostas, indicações ao governador, né, quando a gente discutir o tema, analisar e discutir, apresentar indicações ao governador para que muitas coisas são de iniciativa privativa do executivo, então apresentar indicações para que ele nos apresente, indicações para a própria Polícia Militar, muita coisa é administrativa, a própria PM pode ter um decreto ali administrativo, né, uma diretriz, uma norma que regule aquele assunto que a gente está tratando na frente. Outras iniciativas vão ser do parlamentar, então partirão de mim, outras partirão do Parlamento Federal. Então eu estou muito convicto, muito otimista de que essa frente vai trazer resultados. E, por que não dizer, nós lançamos a frente parlamentar na segunda-feira passada e na terça, no dia seguinte, um dia após a frente parlamentar, eu já consegui aprovar um projeto aqui referente ao direito do policial militar. Depois a gente pode falar desse projeto também. Então, que fique claro, né, quem nos acompanha, o que nós vamos debater nessa frente parlamentar é sobre o direito como um todo, que envolve juízes, promotores e advogados, e também o direito do militar, o direito do policial militar, e trazer um equilíbrio. A minha intenção principal é essa, procurar trazer um equilíbrio entre a eficiência da estrutura militar, baseada na hierarquia e disciplina, que são pilares da instituição militar natural, só que toda essa eficiência da estrutura militar, ela tem que estar equilibrada com o direito individual do ser humano, do militar. As garantias constitucionais que ele tem, previstas e garantidas ali no artigo 5º da Constituição Federal, têm que ser respeitadas. Então nós temos um Código Penal Militar de 1969, temos os direitos constitucionais de 1988, da nossa Constituição Federal. Temos que equilibrar a eficiência e o garantismo. Então, baseados nesse princípio, eu tenho certeza que nós vamos caminhar muito e avançar em discussões que têm décadas, mas nunca foi feito isso no Brasil. Esse ato, essa postura nossa é inédita em âmbito federativo. É a primeira vez que existe uma frente parlamentar pelo direito militar dentro de uma Casa do Povo. E a partir desse processo multidisciplinar, então, tende a se tornar nacional, com projetos locais, mas também projetos nacionais para toda a federação. Com certeza, já recebi ligações, já recebi alguns contatos de amigos parlamentares de outros estados, querendo entender o que é a nossa frente, qual que é o objetivo, e já falaram, nós vamos copiar aqui no estado XY. Estive semana passada com um deputado de Minas Gerais, que também já gostou da ideia, então provavelmente nós veremos essa ideia, e o que é bom tem que ser copiado mesmo, tem que ser aprimorado, porque depois eu vou copiar lá também, e nós deveremos ver no Brasil ou até no Congresso Nacional se repetindo essa iniciativa nossa. Quais outros projetos que, inclusive com a licença de chamá-lo de você, que você já pensa, já tem na gaveta para essa frente parlamentar? Principais objetivos nossos, eu acho que eu classifico como meu principal objetivo agora, inicial, é avançar na questão de duplo grau de jurisdição dos processos militares. O que isso significa? Todo processo judicial no Brasil inteiro, você é condenado em algum processo, existe uma decisão em relação ao seu processo e você pode discordar daquela decisão e recorrer. Isso é natural. Você recorre a um processo comum, você é condenado em primeira vara, ali, primeira instância, recorre ao Tribunal de Justiça, que depois vai para o STJ, que depois vai para o STF. E aí ela é decidida em última instância e dali não tem mais recursos. Ok, mas o cidadão tem direito de 4 graus de jurisdição para recorrer. O policial militar, nosso praça da PM em São Paulo, ele responde um processo demissório, por exemplo.
Teve um ato, ele foi considerado, de alguma maneira, com vestígios de indignidade para permanecer na carreira e abre-se um processo exclusório. Beleza. Se chama PAD ou CD, Conselho de Disciplina, esse processo. Os 3 oficiais, que é uma bancada, decide a respeito daquele assunto. E assina, a decisão final é do comandante-geral. Até então não tem recurso nenhum. O processo corre numa via só, o comandante-geral assina sobre a demissão ou não daquela praça. E ele não tem como se defender. Não existe recurso. Por exemplo, não existe um recurso para o secretário de Segurança Pública, por exemplo, para um governador, ou para um outro grau. Maior. Ou seja, é o único processo no Brasil que não existe um duplo grau de jurisdição. Você tem só uma decisão e ela é terminativa. Isso é muito grave e isso, inclusive, contraria a Constituição Federal, que garante esse grau de recurso, uma outra análise, a defesa, né? Então, esse é o primeiro assunto, é o primeiro objetivo, regular e trazer uma proposta concreta, bem escrita, viável, que não prejudique ninguém, que só ajude os policiais a terem a sua defesa garantida. Um outro assunto muito importante, por exemplo, é fazer com que a Constituição Estadual seja cumprida no artigo 136 e 138. Quais são esses artigos? Eles garantem que o policial militar ou o policial civil, aí ele já sai até do âmbito só do PM, o agente público, quando ele é excluído da sua instituição, porém na área criminal ele é absolvido posteriormente, obrigatoriamente o Estado tem que reintegrá-lo. E o que acontece? O policial, administrativamente, como é rápido o processo administrativo, ele é mandado embora. O processo judicial é um pouco mais lento. Quando sai a decisão, ele é absolvido. E os nossos policiais não estão sendo reintegrados. Isso deveria ser automático por parte das polícias. Não está sendo. Ele é obrigado a ingressar com o processo judicial, pedindo um direito que já é dele, brigando anos e anos, envelhecendo, gastando. Quando ele consegue ser reintegrado, ele nem tem mais condições de trabalhar. Já passaram 20 anos. Aí ele é reintegrado, aposenta e aí é mais uma briga por carta precatória para receber os atrasados. Então, e o próprio Estado está perdendo com isso. Porque se o policial ele foi absolvido na área criminal, reintegre o policial e coloque ele para trabalhar. A sociedade agradece. Nós precisamos de gente na rua trabalhando. Então, são 2 questões aí básicas que já tem uma discussão já madura, só que, como eu disse, essa discussão não estava aqui dentro, não estava no parlamento. E agora ela vai estar. E agora ela vai poder ser direcionada corretamente, de maneira, buscando uma eficiência, mas assim, de maneira concreta, para trazer um resultado lá no futuro que ajude o policial e a família do policial, que precisa que ele trabalhe, precisa que ele receba um salário, dignidade ao policial, porque nós somos cidadãos como quaisquer outros. Nós não somos subcidadãos, entendeu? E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o Brasil está indo para um caminho que o militar parece que ele é um cidadão de segunda categoria. Você sabia que no Código Eleitoral, que está lá no Senado agora, tem um artigo que coloca uma quarentena para o policial militar e para o militar se candidatar de 5 anos. Ou seja, um militar da ativa, eu, por exemplo, era capitão da ativa, eu não poderei, se esse Código Eleitoral for aprovado, e já foi na Câmara dos Deputados, está no Senado. Se ele for aprovado dessa maneira, o militar da ativa, como eu era, não poderá mais colocar o seu nome no pleito, não poderá mais se candidatar. Tem que esperar 5 anos. Tem que aposentar e ficar 5 anos fora da carreira, ou pedir baixa e ficar 5 anos fora da carreira para se candidatar. Ou seja, nós não temos o direito mais de se candidatar. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Nós vamos perder o direito ao voto? Porque está indo para esse caminho. Nós somos cidadãos de segunda categoria. E só com a profissão de vocês. Nós não temos direito à defesa plena, como a Constituição garante. Tudo que nós pedimos é equidade, é equiparação. Então, esse é o espírito da Frente Parlamentar. É trazer a voz que hoje eu tenho essa condição, como eleito pelas forças policiais, pelos cidadãos de bem de São Paulo, eu tenho essa possibilidade de ser uma voz aqui dentro que traga esses pleitos justíssimos para a baila e para a gente conseguir estruturar uma frente que, de fato, represente a nossa dor, que isso faltava no parlamento. Era muita discussão e pouco eficiente. Agora, capitão, recentemente vocês também abordaram a questão da policial gestante. Sim, foi aprovado, inclusive, um programa
de defesa, um programa que traz também a visão, a perspectiva de proteção à policial gestante. A nossa policial trabalha até dias ali, véspera da luz, de dar Mas aí administrativamente, não na rua. administrativamente, trabalha, só que precisa de um suporte maior. É um programa muito importante. Aliás, a mulher policial, ela também precisa de um olhar maior. Nós estamos vendo que cada vez está ganhando mais espaço as mulheres na polícia. Antigamente, quando abria um concurso, eram uma quantidade de vagas reservadas para a mulher. E era pequena, não chegava a 10% das vagas do concurso, por exemplo. Hoje já é aberto. Ah, É tá. aberto homem e mulher. Antes tinha cota, hoje não tem Sim, mais. não. Então, cada vez mais as mulheres estão nas forças policiais, trabalhando no dia a dia na rua, enfrentando crime, e elas Em devem comandos. comandando, sargentos, tenentes, coronéis, e elas têm que ter, sim, o olhar voltado, porque tem toda essa condição de quando no momento que é mãe, as condições femininas, né? Então, importante esse avanço também. No caso das mulheres, qual o percentual hoje feminino nas tropas? Eu Aproximadamente. não tenho esse dado oficial pela Secretaria de Segurança Pública, mas tranquilamente hoje você chega num pelotão de rua, um pelotão de serviço, tranquilamente 30 a 40% é mulher. Imaginava uns 30. É mulher trabalhando. A gente evita no policiamento colocar duas mulheres juntas para trabalhar, mas por questão física de enfrentamento ao bandido. Então, colocar duas mulheres na mesma viatura a gente evita muito, porque sabe que se tiver uma situação de confronto, de ter que segurar o cara ali no braço, tal, a mulher acaba tendo, o homem acaba tendo uma superioridade em caso de conflito e de luta corporal. Então a gente evita colocar mulheres juntas, mas assim, daria tranquilamente para formar patrulhas femininas a rodo aí por São Paulo, com certeza. Você citou uma questão interessante, a questão da forma física. No quartel aqui à frente, a gente vê que eles saem para treinar todos os dias. E na Polícia Militar, como é que é isso? Como é Sim, que é no chão de loja? a Polícia Militar, o ritmo de trabalho, a jornada básica da PM é chamada 12 por 36. São 12 horas de serviço por 36 de descanso. Em função dos baixos salários, faz-se o bico nesse período. Sim. O que acontece? O 12 por 36 é basicamente dia sim, dia não. Então trabalha de dia, das 7 às 19, no outro dia folga. E volta no terceiro dia. Porém, o policiamento de rua, que é o rádio patrulhamento, ARP, que é o policial que atende o 190, as viaturas menores, né? Corsa, Spin, aquelas viaturas que estão no dia a dia nas ruas de São Paulo atendendo ao cidadão, eles não têm tempo de treinamento. Então eles assumem, meia hora de instrução, de ordens do dia, o que nós temos para hoje, tem operação na área, tem a visita de uma autoridade, tem alguma operação bloqueio para se fazer, o comandante ali imediato, que é o sargento, lê aquelas ordens do dia, dá orientações e rua, porque o Copom já está caindo ocorrência. São Paulo não para, né? E o interior de São Paulo não para. Ocorrência caindo, roubo acontecendo, furto. Rapidinho, correndo a reunião ali, passa a ordem e rua. Então o policial, na jornada ali dos anos de trabalho, ele acaba ficando prejudicado a questão de saúde. Como você diz, no dia de folga dele, ele não fica de folga. No dia de folga, o nosso policial em São Paulo, ele vai trabalhar, porque ele tem que sustentar a família, recebe pouco, que o governo atual está tentando corrigir. Já teve um gesto gigantesco do governador Tarcísio no primeiro semestre de reajustar os salários dos policiais. Foi um aumento inédito em primeiro Dos ano de governo, civis se acharam preteridos, mas também né? tiveram um aumento muito grande, e causou uma aproximação com a Polícia Civil. A Polícia Civil ainda ganha melhor, só que a PM aproximou da Polícia Civil. E também tiveram um aumento garantido, foi um aumento muito bom. Então, o policial, na hora de folga, ele tem que trabalhar. Ou ele faz o bico, que é uma segurança privada, uma segurança particular, a paisana, para o empresário, ou ele se forma em alguma coisa, ele vai dar aula de educação física, ele monta uma empresinha, comunicação digital, ele vai se virar, ele vai correr atrás. Ou ele faz a DGEM, que é uma diária extraordinária, né, uma jornada de trabalho extraordinária, que é, entre aspas, um bico oficial. Ele trabalha na hora de folga, só que trabalha fardado e cumpre missões junto à PM. E ele acaba no treinando. Missões distintas do Sim, seu turno. exatamente.
pontos de estacionamento, um evento que vai ter que ele fica num cruzamento, trânsito, um lugar que tem muito roubo. Geralmente, Antigamente que tinha aquela questão dos camelôs na Paulista, na sim, 25 de exatamente. março, Apoia a prefeitura, na operação delegada. E aí ele acaba não cuidando da saúde. Ele não consegue fazer uma academia, não consegue ter uma alimentação saudável, porque você está comendo no seu turno de serviço, dá uma ocorrência, você sai correndo, você deixa tudo para trás. E isso parece tranquilo para um dia, uma semana, um mês. Só que ano, isso 2 com anos, 5 3 anos, anos. 10 anos, 15 anos de serviço, nesse ritmo. Imagina o cara de madrugada fazendo isso, 15 anos de madrugada. E aí também a pessoa, ou no caso o policial, ele não tem aquele porte físico para sair correndo atrás de um bandido. Ele tem quando ele numa é operação. jovem, mas ele vai perdendo isso com o decorrer do tempo. Então, existem vários estudos na PM de A São não ser que Paulo, ele seja regrado e determinado. muito, muito focado no pessoal, mas aí já é uma característica pessoal dele, da personalidade dele. Um hobby, não, eu vou pra academia, eu treino, eu corro, mas aí é dele. E nós, como instituição, não podemos só depender do policial, do que ele quer. A gente tem que proporcionar para ele um treinamento, uma condição, pelo menos, para que ele treine e fique bem de saúde para prestar o seu serviço. Na PM hoje, existem vários laboratórios, tem companhias e batalhões específicos colocando em prática outros horários, né, outra jornada de trabalho, testando para ver se dá certo. Por exemplo, a secretaria colocou alguns batalhões para fazer o horário 10 por 38. Então são 10 horas de serviço e dessas 10 horas, as duas primeiras é treinamento físico. Entendi. E aí ele fica 8 horas na rua, 2 horas treinando. Isso seria o ideal. Isso seria muito bom, porque ele consegue fazer um treinamento, depois toma um banho, se farda. Você sabe, quando você faz uma atividade física, você fica muito mais entregue ali, energizado. E aí ele fica 8 horas na rua, também é um turno menor, que é estressante, e ele consegue dedicar muito mais, consegue colocar muito mais energia nessas 8 horas. Então está sendo testado esse horário. Eu torço para que dê certo. Tem uma série de questões administrativas. Por exemplo, quando você tira o 12 por 36 e passa para um 10 por 38, você tem que montar uma equipe a mais. Isso envolve efetivo policial, que é um outro calcanhar de Aquiles. E a gente tem aí um déficit Pessoal. de mais de 30%, né? Exatamente. Claro. Infelizmente, 28 anos de governo PSDB, que não aplicou no ser humano, não investiu no homem e na mulher policial, baixos salários, péssimas condições de trabalho, acabou que foi afastando o pessoal da polícia. Antigamente, os concursos sobrava gente, tinha que fazer outras chamadas para conseguir, porque era muita gente prestando, era disputadíssimo. Os últimos 4, 5 anos, não está nem completando as vagas. Abre 2.500 vagas, por exemplo, consegue aprovar 800. Sobram vagas. Ou seja, 20 anos atrás, quando eu entrei na PM, tinha 94 mil homens. Hoje nós estamos com 80. Nós abaixamos o efetivo, infelizmente, perdemos policiais. Muita gente aposentando, sendo mandada embora e pouca gente entrando. Então, missão, assim, é um desafio desse governo atual, do meu amigo secretário Guilherme Derrite, do Tarcísio, governador, é um desafio enorme suprir essa questão de efetivo, que não é culpa deles. Eles pegaram assim agora, em 2023. Mas eles têm que correr atrás. Agora é responsabilidade deles. Uma série de alternativas está sendo criada. DGEM, melhores salários para atrair os jovens para a Polícia Militar, melhores condições de trabalho, questão de direitos e garantias fundamentais do militar, questão de licença para gestante, de licença paternidade. Também o nosso policial tem 5 dias de licença paternidade. Pô, não dá nem para apoiar a esposa. Entendeu? Muitas vezes não consegue tirar férias. Então, é um trabalho forte que está sendo feito também, até para suprir essa questão de efetivo. Em relação a essa questão salarial, eu entrevistava o superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, e ele falava que também São Paulo perde nessa área, assim como a militar, a civil também perde, porque um estado como Mato Grosso, São Paulo é o estado mais rico do país, um estado como Mato Grosso paga 4 vezes mais do que o inicial para um perito. Correto. Exatamente. O cidadão paulista aqui que mora nas divisas, né, próximo às divisas com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, ele vai prestar numa cidade, a cidade vizinha que é de outro estado. E a gente perde gente boa, oficiais da Polícia Militar que estão já aqui na carreira prestando para oficial
de outro estado, para delegado de outros estados. E isso diz respeito a uma norte do lei Brasil. aprovada ontem, uma lei de soltoria, né? Da Sim. questão do policial que, quando ele se torna oficial, se ele não cumprir uma determinada carência, ele pode pagar se ele sair. Como curso. que é isso? Conta pra gente. Os cursos na Polícia Militar, eles têm esse critério, né? Após a conclusão do curso, o E policial, esse faz parte de um dos 46 projetos que foram aprovados na última semana. se ele faz o curso de especialização ou curso de formação e ele acaba indo embora no período determinado, ele é obrigado a pagar, a reembolsar o Estado daquele curso. Acho que 2 anos, né? No caso de oficial, são 2 anos. Então, ele terminou o curso de oficial, ele deve permanecer obrigatoriamente, no mínimo, 2 anos, trabalhando, né, colocando o seu trabalho ali em prol da instituição e da sociedade. Justificando o investimento. E eu acho justo isso, eu não acho errado. O meu projeto de lei, obrigado por tocar nesse assunto, é o projeto 78 de 2023, foi de minha autoria, meu primeiro projeto aprovado aqui na casa, debutando na Assembleia Legislativa, mas fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque é um tema antigo na Polícia Militar e ele, assim, de tão justo que ele era e de tão simples de fazer, quando eu entrei aqui eu falei, é um absurdo que não tenha uma iniciativa legislativa nesse sentido. Eu vou explicar o que que é. O praça da Polícia Militar, o soldado, o cabo, o sargento, ele pode prestar um concurso para oficial, para acessar o quadro dos oficiais, para ser tenente, para ser capitão. E isso é natural, a gente incentiva isso na polícia. Pô, você tem que estudar. Assim, a gente até fala assim, para de fazer bico e, pô, vai estudar, faz um curso. Linha de carreira, promoção. Pra você crescer na carreira. O pessoal de fora acha que a Polícia Militar é um negócio assim, duro. É uma das instituições que você mais tem oportunidade. Você pode entrar soldado e sair coronel. Você entra no primeiro posto da carreira e pode terminar sua carreira no último. E existem vários casos desses, vários. O cara foi soldado, cabo, sargento, prestou para oficial, foi tenente, foi capitão, foi major. Existem vários casos de exemplo. Só o que acontece? Nós temos 2 cursos de oficiais na PM. Temos o CFO, que é o curso de formação de oficiais, e temos o CH, que é o curso de habilitação ao quadro auxiliar. São oficiais administrativos. O praça da PM, ele não tem idade para prestar o CFO. Ele não tem limite de idade. Ele, sendo policial militar, ele pode prestar o curso de formação de oficiais a qualquer tempo. Ele não tem idade. Ele passou, ele faz 4 anos de escola e se forma oficial e vai trabalhar. Para o quadro de oficiais auxiliares administrativos, a lei trazia um limite de idade de 48 anos. Só que é incabível isso. Primeiro, que nós temos aqui 2 pesos, 2 medidas. Para prestar para o quadro de oficiais combatentes, não tem limite de idade. Para prestar para o quadro de oficiais administrativos, você tem um limite de 48 anos. Não é justo. Segundo, o CFO, que é o oficial combatente, são 4 anos de escola. O auxiliar, o oficial administrativo, ele é 1 ano de escola só. Para que a gente está colocando esse limite de 48 anos? Então, a minha proposta foi retirar da lei esse inciso que limitava o policial com a idade de 48 anos. Conseguimos aprovar e agora eu estou conseguindo dar uma oportunidade para os milhares, né, de policiais militares, os 82 mil homens que nós temos na Polícia Militar, de prestar o concurso Chacal, que a gente chama, o quadro auxiliar, quadro de oficiais administrativos, a gente chama de Chacal. Agora o policial militar pode prestar o Chacal sem limite de idade, ele vai ter muito mais chance. Por que isso também? O nosso PM hoje pode entrar até 30 anos de idade. Ele pode ingressar na PM. E ele tem que trabalhar aqui 35. Ou seja, ele entra com 30, quando ele tem 48 anos, ele tem só 18 de PM ainda. Ele tem muita lenha para queimar. Por que ele não pode prestar o Chacal? Nós estamos limitando o nosso a idade máxima para o policial trabalhar? Tem idade máxima. Cada cargo, cada posto ou graduação tem a sua idade limite. Por exemplo, oficial são 62 anos, aí 63, tenente-coronel, e aí vem baixando, 61, 60. Eu não me lembro agora todas as idades, mas tem isso previsto em lei também. Só que ele fazendo o curso com 48, com 50 anos, ficando 2 trabalhando, ele já pode aposentar. Ele aposenta capitão, porque ele ganha um posto imediato ainda quando vai para a reserva. Então é uma possibilidade ao praça da PM muito grande de progredir na carreira e foi um justo pleito que a gente fez. O presidente aqui da casa, André do Prado, e junto com o coordenador de processos, o Vinícius Camarinha, foram excelentes, foram pontuais, entenderam essa demanda.
a gente conseguiu aprovar e agora o nosso governador tem que sancionar, né? A articulação política agora nossa vai ser nesse sentido. Mas fiquei muito contente em conseguir dar essa Em possibilidade. menos de 150 dias. 3 meses e meio de mandato, 4 meses de mandato, abrir essa oportunidade para os nossos policiais militares ascenderem na carreira, crescerem na carreira, melhorarem o salário, melhorarem a condição para a família, através dessa proposta legislativa nossa. Foi muito bacana. Agora, uma curiosidade. A população mundial cada vez mais longeva e no Brasil também, graças à medicina, a questões como alimentação saudável, os exercícios. A idade máxima de 60 a 63 anos, você não acha pouco? Eu acho, não necessariamente, porque a vida do policial, o Sim, desgaste físico, ele é extenuante. diferente de outras profissões. Por exemplo, a mulher antigamente tinha a jornada de serviço ativo só de 25 anos na PM. Era 25 anos, isso mudou para 30 e agora é 35. Imagina 35 anos trabalhando na rua, na viatura, no sol quente, na chuva, um cinto cheio de peso, de carregador, pistola, algema, colete. 35 anos. Você não encontra hoje um policial militar que tenha já os seus 10, 15 anos de serviço sem problema nas costas. Não encontra. Todos ou fazem fisioterapia, tomam remédio para dor, porque em razão do equipamento que a gente utiliza. É outra coisa que tem que ser mudada. O equipamento tem que ser modernizado para saúde do policial. Isso eu tenho conversado muito diretamente com a instituição. E não depende de lei, isso aí é administrativo, da própria carreira. O que pode melhorar? De equipamento, colete tático, porque quando você leva tudo no cinto, você sobrecarrega a sua bacia, a sua cintura. Então você leva pistola, carregador, spray de pimenta, rádio, algemas, lanterna, outros equipamentos, bastão, tonfa, cacetete. Isso aqui dá 15 quilos, às vezes, 15, 20 quilos, dependendo do que você colocar no cinto. E isso com 12 horas de serviço aqui na Ainda mais sentado. Tudo. Senta, levanta, senta. Ele não é anatômico muitas vezes, enrosca na porta e tal. Quando você tá de pé, a arma pesa para um lado. Então são 12 horas de serviço torto. Se equilibrando. Penso, né? Igual pipa, tá pensa. Isso aí vai dar problema. Vai dar problema, é batata. Então, quando você coloca no colete tático, e isso nós estamos tentando regulamentar na Polícia Militar, você distribui o peso no tronco. É diferente. Você olha algumas polícias de outros estados, já tem isso. Já tem. Porque quando a polícia é menor, é mais rápido para acontecer. Você tem polícia de 6 mil homens. Ele é a prova de bala, mas ainda assim ele tem os bolsos, tem... Na parte interior, ele tem a placa, que é totalmente balística, e de Kevlar, né? Que é o material E essa placa também pode ser modernizada, pode ser mais leve? Pode muito, ela pode ser mais flexível, ela pode ser mais leve. E o equipamento ele é distribuído em todo o peitoral, no abdômen. Como um colete de fotógrafo, né? Exatamente, exatamente. Isso tem condições, só que toda a estética militar exige padronização. Mas acho que tropas especiais têm esse... Tem. No Tropa de Choque, por exemplo, na Rota, no COI, Isso. no 2º Batalhão de Choque, na ROCAM, já utilizam, mas a Tropa de Choque são 5 mil homens. Nós temos outros 75 mil homens que ainda não utilizam, e isso aí aos pouquinhos também está sendo testado, porque na PM de São Paulo tudo é gigante. Imagina uma compra de 70 mil coletes. É dinheiro pra caramba, precisa de planejamento, precisa ter a certeza do equipamento, então é um pouco mais lento. Eu entendo isso, eu entendo. Só que não pode ficar parado, tem que andar. Tem que andar, porque enquanto isso o pessoal tá na rua trabalhando e precisa desse suporte administrativo, precisa desse respaldo, né? Já que a gente está falando em equipamento, e aquela história do revólver da Taurus? Que tinha problema, que... Afinal, tinha mesmo? Foi trocado, não foi? Como é que é o policial na rua que trabalha com esse equipamento? Sim, por muitos anos, por décadas, a PM de São Paulo adquiriu armas da Taurus, da Forjas Taurus, que é uma empresa de armamento bélica. E ok, é uma boa empresa. Eu tenho meu particular pistola da Taurus. Só que por exemplo, o projeto da Taurus da PT-100 é o nome é o modelo de uma arma, uma pistola. Era excelente. Eu trabalhei com PT-100, tenho tiroteio com a PT-100, nunca falhou na minha mão, nunca.
em treinamentos, em tiroteio, nunca falhou, graças a Deus, não estava aqui, né? Porém, outros modelos que a Taurus eventualmente vendeu, né, para a PM, acabou que apresentou muitos problemas. E não só a questão da arma de fogo, mas a questão também da munição. Nós temos que ser justos. Não é só a arma de fogo que estava apresentando algumas falhas de fabricação. A munição que a PM estava adquirindo, da CBC, de outras empresas, também não estava legal. E aí começou a apresentar muita falha, e isso é gravíssimo. Uma curiosidade para um leigo. A arma é Taurus. A munição tem que ser Taurus ou Não. tem as genéricas no mercado? Pode ser de outros fabricantes, não tem Entendi, problema, tem que entendi. ser do calibre correto. E o que começou a acontecer? Armas dispararem sozinhas, com impacto. Por exemplo, a arma não pode disparar de cair no chão. Não pode. Eu tenho que pegar a arma, levantar ela pro alto, soltar ela, não pode disparar. Porque o policial ele pode estar numa perseguição correndo e cair a arma arma vai sair dando tiro. Não pode acontecer isso. Ele mesmo cair? E em alguns casos aconteceu. Da arma cair ao solo de 1 metro, que é a altura da cintura, e disparar. Isso é gravíssimo. Balançar a arma sem o dedo no gatilho e ela efetuar o disparo. Não pode. Você está numa perseguição na viatura, pulando, a arma dispara sozinha. Então, aí o problema era da arma ou era do projétil? Isso era da arma. Tá. Era problema de engenharia do próprio armamento. E aí os nossos técnicos, peritos do setor de armas e munições, da Polícia Militar, junto com outros peritos, fizeram um baita de um estudo, testes, e conseguiram demonstrar que não era a arma ideal para o serviço policial. Foi quando o governo de São Paulo adquiriu outra arma de fogo de porte individual. Acabou comprando a Glock. O modelo Glock, que é o que a PM usa hoje. O modelo Glock .40 é a G22. Que é austríaca? Quinta geração. É austríaca, um modelo assim sedimentado no mundo. Então todas foram trocadas? Todas. Todas essas Taurus foram retiradas de mercado? Eu acredito que a PM, como é muito grande, até tenha algumas Taurus para treinamento, para escola de soldados, para exercícios. Mas na rua hoje, toda a tropa da PM ela trabalha com Glock e o que tem de Taurus ainda é reserva. Tá? Mas, repito, foi um modelo que a Taurus acabou fazendo que tinha alguma falha de engenharia. Mas não são todas as armas da empresa que são ruins. Não, eu não posso falar isso, não posso afirmar isso. Entendi. Tem outros projetos, mesma coisa de fazer carro. Sim. A montadora tem um carro que não deu certo, que não foi E bacana. os demais... E tem outros carros, SUV e tal, que de repente corresponde ao pleito, né? Em relação à questão da diversidade dentro da Polícia Militar, a gente falava ainda há pouco do crescimento do público feminino, mas e o público diverso? Como é que é hoje, em comparação a 20 anos, quando você entrou? Cada vez é mais comum você encontrar dentro das estruturas militares, não só da Polícia Militar, das Forças Armadas, a situação da diversidade. Eu acho que a PM acompanha a sociedade. Tanto LGBTQIA+, quanto trans? Sim, tem alguns casos. A Polícia Militar é muito aberta nesse sentido, é muito séria, muito imparcial. Eu acho que tem desafios a serem enfrentados em questão de bullying formação. interno? Sinceramente, eu não posso dizer também porque eu não cheguei a presenciar essa questão dos lugares que eu trabalhei. Até por ser sempre tropa especializada, nós não tínhamos casos de gays, assim, pelo menos publicamente ali, assumidamente, trabalhando comigo, no mesmo grupo de trabalho. Mas eu tenho certeza que eu conheço hoje policiais, tanto femininas quanto masculinas, que são assumidamente homossexuais e trabalham na Polícia Militar, são respeitados, fazem suas funções. É o que eu sempre digo. Primeiro, o policial militar não vem de Marte. Ele vem da sociedade. Se a sociedade tem avançado nesse tema, é natural que vai chegar na nossa instituição. Vai ter cada vez mais policiais homossexuais, homens e mulheres, trans. O que eu gosto de afirmar? Não importa a orientação sexual. Eu acho que o que importa é cumprir a missão. É a postura no serviço, é cumprir a missão de uma maneira séria. O bullying tem que ser combatido dentro dos quartéis, dentro de escola de formação, não pode existir. E isso tem palestras a respeito, tem orientações até escritas, diretrizes administrativas da Polícia Militar a respeito de toda essa questão externa e interna. Então, a instituição tem avançado e tem levado esse assunto com muita tranquilidade, sem estresse, sem estardalhaço, mas eu acho que é sempre um desafio, sim. Por causa não da instituição, por causa da cabeça do ser humano.
Sempre vai ter um cara que é mais radical, que ele tem que entender que os tempos são outros. A pessoa também que está nessa condição tem que respeitar as opiniões diversas, né? Porque sem acusações, sem aquela narrativa que a gente vê apontando o dedo, exigindo respeito, mas sem respeitar. Então, eu acho que os desafios estão aí sim para serem enfrentados, o que exige da polícia militar, dos comandantes, dos membros da polícia e dos representantes aqui, parlamentares, muita responsabilidade e enfrentar assim com cabeça aberta. Porque é o futuro, é natural, o que a gente tem que exigir da pessoa é competência, é trabalho. Se a missão está sendo cumprida, bola para frente e cada um com seus problemas. Escolinha de polícia, que às vezes a gente observa nas redes sociais, os policiais que colocam os filhos vestidos, tudo. Antigamente não tinha. As escolas cívico-militares, né? Não digo nem as escolas cívico-militares, mas que as crianças poderiam, assim como passar um tempo no. Fazer um pequeno curso nos bombeiros ou na polícia. Eu acho isso sensacional. O que nós vemos hoje muito é como se fosse um reforço escolar. Eu conheço alguns projetos nesse sentido. Vou dar um exemplo, IP1000, é chamado Instituto Padrão Militar. É um reforço escolar que o jovem lá se não me engano, dos 6 aos 16 anos, ele pode ingressar e é sempre feito em parceria com prefeitura, nas escolas municipais ou até estaduais. E aí, além do reforço escolar de matemática, português, das matérias curriculares, ele é adotado nesse grupo um padrão militar, uma estética militar. Então, é feito um uniforme, né? Os alunos ali, tanto dos pequenos até os adolescentes, usam uniforme. Existe uma hierarquização de postos e graduações. Existe o culto aos valores pátrios, aos valores cívicos. Então, canta o hino nacional, ensina sobre a história do Brasil, tem o culto à bandeira nacional. O que você acha disso? Eu acho maravilhoso. Eu tenho contato direto com esse projeto. As crianças são extremamente educadas, extremamente respeitosas, vibram com aquilo ali. Infelizmente, o brasileiro acha que isso é maléfico para o jovem. Totalmente o contrário. Você ensinar o respeito, ensinar regramentos e colocar regras de conduta social, isso é saudável para o jovem. Eles gostam. Ninguém gosta de viver num lugar que pode fazer tudo. Aí tem a história do esporte também, que deve ser incentivado. Totalmente incentivado, competições esportivas. Regras, disciplinas, frustrações. Então, e você conversa isso com os jovens, eles são apaixonados naquilo ali. A grande maioria ali quer ser militar, quer ser policial, quer ser das Forças Armadas, quer ser piloto. E vou além, conversa com os pais. Quantos e quantos relatos eu recebi de pais que falavam assim: eu coloquei aqui porque estava me dando muito trabalho. Não respeitava em casa, não ia para a escola, xingava o professor, não fazia lição, era agressivo, se trancava no quarto. E a questão de um mês dentro de um projeto desse, a criança é outra. Desse padrão. É outra, é impressionante. Criança de 8 anos de idade, de 9 anos de idade, com carinho, não é nada frio, não. Carinho, educação, respeito. Você vê os instrutores ali, uma sinergia maravilhosa. É assim, eu convido a todos que não conhecem esses projetos participarem, porque vale a pena e eu sempre incentivo. Sempre quando eu posso, eu tô junto no evento, trago eles em eventos, já trouxe aqui na Assembleia. Se pegar a frente parlamentar minha, por exemplo, segurança nas escolas, eu trouxe... A sua segunda frente parlamentar. Primeiro que o tema era segurança nas escolas, então eu falei, nós temos que ter os jovens aqui, porque é o que eu falei, eu gosto de congregar todo mundo que está envolvido no assunto. E o aluno é o principal, é para eles que nós estamos trabalhando. Então eu trouxe o Instituto Padrão Militar para a Assembleia, foi maravilhoso. E então assim, eu sempre estimulo a quem não conhece o projeto ir atrás, olhar na internet, conhecer, se tiver interesse, colocar o seu filho, porque vale a pena e eu garanto que a criança ela acaba evoluindo na questão de educação, postura, disciplina, respeito. E o adulto com essas características vai ter sucesso. Vai ter sucesso na empresa que ele for trabalhar, no relacionamento, casamento, de amizade. Porque, infelizmente, você sabe, Renata, cada vez mais nós perdemos isso na sociedade brasileira. As crianças não respeitam mais os pais, não tem aquele... Falou a palavra-chave, respeito. O pai e a mãe, não respeita o professor. Esses valores
tão básicos de família estão sendo perdidos. Então, quando o jovem tem contato, que às vezes ele nem tinha esse contato em casa, mas quando ele tem esse contato através de um projeto desse, a tendência dele ter sucesso na vida, seja qual profissão que ele escolher, é muito grande. A tendência é muito grande. Então, eu sou um grande entusiasta, sim. Capitão, você falou da frente sobre segurança escolar. Quando passa o problema, a gente deixa um pouquinho de lado. E aí, como tratar essa questão aí da violência escolar? Seja através do aluno desacatando o professor, mas a questão mais grave quando alunos ou ex-alunos entram armados nas escolas. Perfeito. Primeiro que você começou de uma maneira, assim, muito acertada, muito assertiva, que é a questão de não deixar de falar no assunto, não deixar ficar para trás, não deixar virar a página do jornal e enrolar peixe com o Sim. jornal. Não. É um assunto importantíssimo que tende a acontecer de novo. Infelizmente, eu sempre falo isso, com tranquilidade. Infelizmente, eu acabo acertando porque eu conheço a matéria, eu conheço o assunto. Vou te dar um exemplo. O ataque na escola da Vila Sônia, Tomásia Montoro, aqui em São Paulo, aconteceu no começo do ano, em fevereiro. Ok. Em março nós assumimos aqui, falei da minha preocupação, escrevi à frente parlamentar, juntei o pessoal, visitei a professora Cíntia, visitei a diretora da escola, a professora Vanessa, a professora Ana, que foi esfaqueada e sobreviveu. Enfim, fui até lá, o local, e eu falei, ó, isso vai acontecer de novo, nós temos que fazer um programa escolar de segurança estadual, temos que criar protocolos de atuação, temos que avançar, porque a tendência é acontecer de novo. No dia do lançamento da minha frente parlamentar, em junho, no dia, eu abri a frente às 10 horas da manhã. Santa Catarina. Às 10h20 aconteceu o ataque em Santa Catarina. E foi assim incrível, daí a gente está abrindo a frente parlamentar para falar desse assunto e aconteceu um novo ataque. E aí, mas reafirma, né, reforça a questão que eu digo, que vai acontecer de novo. Porque o bullying existe, a saúde mental da sociedade brasileira está prejudicada, assim como a sociedade americana sofre com isso, Israel, os jovens, a Espanha sofre com isso, vários lugares. Nós temos também nossa realidade aqui no Brasil. E vem passando desapercebido por nós há anos. Nós tivemos o primeiro ataque aqui no Brasil, nessas características de ataque ativo, em 2001. Nós já faz 22 anos e nós não temos nada escrito a esse respeito. Só dentro das polícias. Só dentro da polícia militar que tem uma cartilha escrita de como o policial deve adotar como ele deve adotar a postura nessas ocorrências. Prevenir. Como prevenir? Primeiro, conscientização. Falar do assunto, trazer para discussão e palestrar. Porque existem protocolos para se adotar quando acontece um ataque numa escola. E esses protocolos começam com os professores. O professor ele tem que saber o que ele deve fazer quando tem um ataque desse. O professor brasileiro hoje não sabe. Ele sai correndo, ou ele tranca a porta, ou ele vai em cima do agressor, ou ele pula a janela, ele não sabe o que fazer. E existe uma sequência de ações que o professor tem que saber. E isso nos Estados Unidos é básico, todos sabem. E aqui de quem é a falha? É da cultura. Porque a nossa cultura é não falar do problema. Porque a gente acha que quando a gente vai falar desse problema, a gente vai atrair, ou a gente vai ser invasivo, ou até a questão de viés político até. Se um policial militar entrar numa escola para palestrar desse assunto, professores que às vezes têm um viés de esquerda já não vão gostar. Já vai levar para o tema político, que não é um tema político, é um tema de segurança de todos. Então, o primeiro ponto, conscientização. O professor saber o que tem que fazer, o aluno saber o que tem que fazer, o inspetor da escola saber o que tem que fazer. Aí, quem vai chegar no apoio, a força de segurança, o policial, também deve saber os protocolos a seguir. Primeiro ponto é esse, conscientização. Segundo ponto, eu já sei o que eu vou fazer? Treinamento. A gente não treina para desastres de incêndio? Não tem? Extintor de incêndio em cada local, vias de fuga, porta corta-fogo, escada de emergência. A gente quer que aconteça um incêndio aqui na Assembleia? Não, não queremos. Nós vamos deixar de falar desse assunto porque nós não queremos?
Não, vamos tratar com mais importância ainda, para se caso, infelizmente, acontecer, todo mundo aqui sabe o que É fazer. a mesma coisa para quem viaja em cruzeiro, né? Cruzeiro, E com hoje já é uma treinamento, coisa tão comum, já correto. que a indústria dos cruzeiros no Brasil teve aí um incremento muito grande nos últimos 15 anos, inclusive com a modernização do terminal marítimo lá em Santos. E a primeira coisa que se faz para quem não conhece, Exato. para quando se viaja no navio, mesmo que seja para um passeio de 2 ou 3 dias, entrou, deixou as malas, você não leva nem É as o primeiro malas. ato. É o primeiro ato, é a reunião com o colete salva-vidas e é Sim. pelas, como é que falam? Andar no navio? O convés, Os né? convés, os docks, Isso. para que as pessoas saibam o que fazer. É óbvio que Exatamente. num minuto ali você não vai aprender, mas pelo menos você vai ter a Ter uma noção. noção. Então, isso que faltava no Brasil, é isso Os que nós estamos decks. escrevendo. Os decks. Isso que nós estamos escrevendo. Um programa que vai envolver, não é, vai ensinar a lutar jiu-jitsu, kung fu, o professor vai ter que saber lutar kung fu para... Não, não tem nada a ver com isso. São protocolos. Protocolos. É igual dirigir. Você tem protocolo para dirigir. Põe em primeira, pisa na embreagem, põe em primeira marcha, solta o freio de mão, olha o retrovisor para ver se o trem passando. Só que aí você começa a fazer isso no automático com o tempo. Protocolos de segurança. E por isso que a Polícia Militar ela filma ações, no caso de um resgate ou algumas outras coisas, ou até mesmo em incêndios, para que isso seja ensinado às próximas turmas, né? Exatamente. Para criar, você registra o conhecimento, você consegue passar aquilo ali. Você consegue passar a doutrina, né? Então, são 5 ações. E até mesmo para enxergar os erros. Sim, sim, estudo de caso. São 5 ações. Prevenção, e aí tá aqui dentro, conscientização, treinamento, palestra, quebrar tabu, quebrar paradigma. Vamos falar de segurança dentro da escola, qual o problema? Leva um policial lá para palestrar, leva um policial do ProERD. Policial que já está acostumado a falar com criança. Em vez de falar só de droga, vamos falar sobre ataque ativo, né? Os alunos têm que saber o que fazer. Nos Estados Unidos, as crianças no maternal, com 3, 4, 5 anos, já têm esse treinamento, né? Então, prevenção, preparação. Preparação, o que que é? Como que as nossas escolas estaduais são feitas, são desenhadas? Engenharia, arquitetura, será que ela está correto? A via de fuga? Será que realmente as saídas de emergência estão ficando abertas? Eu sei, por exemplo, de inspetor que tranca as saídas de emergência com cadeado para alunos não invadirem a escola, não cabular a aula. Até na boa intenção, mas está errado. E se tem uma emergência, como é que vai fazer evacuação? Então, por exemplo, prevenção, preparação, que é uma questão física. Quando tem o ato, é a resposta. Tem que saber da resposta. Aí o protocolo entra em ação e a força policial. Após isso, você tem o tratamento, né, a recuperação de tudo o que aconteceu e o estudo de caso. O trauma, né? Sim, a recuperação e o estudo de caso. Então, são esses 5 atos que nós temos que pensar para escrever. Dentro de cada um desses toda uma doutrina, tem a questão de psicologia, psicopedagogos dentro do colégio, conversando com os professores que estão num nível de estresse muito grande, conversando com os alunos, identificando ali o que está acontecendo. Tem aluno que está com problema em casa, que tem alcoolismo, que tem drogas, que tem pai preso, que sofre agressão, abuso. Tem que ter um psicólogo tratando essas crianças. Isso já é até médio prazo. Nós temos os atos agora, curto prazo, nós temos as posturas a médio prazo e a longo prazo. As famílias solo pelas mães. Exatamente. E nós temos a longo prazo o quê? Volto a falar de disciplina. Eu sou militar, não tem como fugir disso. Eu não consigo entender uma escola quando cada um vai do jeito que quer. Eu não consigo. Não tem ordem, não tem... eu sou da época que usava uniforme. Básico, mínimo. Eu também. Uma camiseta de uniforme, no mínimo. Do colégio de freira. Por que eu digo isso? Eu faço o convite. Vá numa escola, visitar uma escola num período noturno, à noite. Vai ver como que os adolescentes estão lá. Como que eles sentam, como que é uma aula. Tenta dar uma aula. Claro, não vou generalizar, tem colégios que são destaques, são bons, mas vá numa periferia, numa grande São Paulo, e entra numa escola para ver. Não é legal. O tráfico manda. Não é legal. Não é legal. Tem tráfico dentro da escola, tem uso de droga, o professor se sente constrangido, é ameaçado, entendeu? Então, isso aí tem que ser identificado e tem que ser trabalhado, e isso é a longo prazo. Isso, infelizmente, é um caminho que a sociedade estava fazendo. Tem a ver com o ataque à escola? Talvez não tenha num primeiro momento, numa análise superficial, mas se a gente aprofundar, tem um pouquinho a ver sim, tem a ver. O professor tem que ser resgatado, tem que ser auxiliado no resgate
à autoridade do professor, ao respeito que os alunos têm que ter com o professor, carinho, Valorização profissional. valorização salarial, funcionários da Secretaria de Educação. Não tem. Não tem funcionário da Secretaria nas escolas. Agora, já que a gente falou dessa questão, duas Essa é a minha questões. frente parlamentar. Sim, sim, não, eu sei, mas na questão da frente parlamentar da segurança escolar, algum projeto já na gaveta? Tenho. Na verdade, eu quero apresentar um projeto amplo, escrito junto com os professores, junto com a polícia e junto com a educação, que é um programa estadual escolar, que vai envolver a questão de padrão de escola para ser construída. Eu vou te dar um exemplo também criminal. Centro de Detenção Provisória, CDP. Sim. É tudo igual. O Estado, quando constrói um CDP, É o idêntico. cadeião ali no Cebolão, CDP de Pinheiros, tal, é de idêntico. Guarulhos. Por quê? Porque um policial que entra em um CDP para atuar numa rebelião, ele conhece todos os CDPs. Ele pode atuar em qualquer um. Entendi. Se a gente tem um padrão de escola pensado corretamente, com acessibilidade, com segurança, com questões sociais, tudo. A gente pensa um padrão de escola legal e o Estado tem que adotar esse padrão. Assim como a escola do Senai é assim. Então, aí, quando tem uma ocorrência de gravidade, o policial que atua em uma escola, ele já tem a planta da escola na cabeça para poder atuar em qualquer uma. Então, é um programa amplo que nós estamos escrevendo para apresentar para o governo de São Paulo adotar, virar um programa estadual. Eu quero transformá-lo num programa estadual, colocando dentro da PPA, Programa Plurianual, para que receba recurso, inclusive. Para que seja feito, claro, não Todos vai ter os demora anos. para o outro, mas... Não dependa do parlamentar ficar mandando recurso da emenda dele. Beleza, é legal mandar emenda, só que tem que ser um programa do Estado. Dentro tem que estar previsto no orçamento a segurança das escolas. Colocar câmera, colocar detector de metais, ter um agente de segurança na escola. Eu defendo isso. Você não me perguntou, que é polêmico, mas eu defendo. Isso que eu ia perguntar, porque tem, você fala do agente de segurança, que é um Isso. policial, e também a barreira, como é que chama? Detector de metais. Isso, Tudo é válido. Detector de metais, o botão do pânico e a câmera de monitoramento são válidos. Mas isso são estruturas físicas. Elas não impedem o Você crime. defende a permanência contínua de um policial? Não de um policial. Eu vou muito mais além. Tem que ter um agente de segurança. Por que eu mudo a palavra? Porque o policial a gente vai sempre pensar num PM fardado parado lá. Não tem condições. São milhares de escolas. Não tem mais policiamento. Se for colocar um polícia por escola. Só que a gente tem guarda civil. Os municípios têm guarda civis. Nós temos empresas de segurança privada que fazem segurança de empresas, fazem a segurança de condomínio, De bancos. a segurança de banco. Por que a gente não pode ter um agente de segurança privada, bem treinado, bem uniformizado, bem educado, numa escola, ajudando as professoras, ajudando a diretora, conhecendo os alunos, sabendo quando o aluno está mal, sabendo quando o aluno está bem. Ele é um ponto de referência para os alunos, às vezes. O bedel de antigamente. Poxa, é um inspetor que era antigamente, ficava lá na porta, vamos entrar, pessoal, vamos entrar, deu horário, ó. Gente fumando na rua ali, opa, sai fora, protege os alunos do tráfico. Nós precisamos temos que quebrar paradigmas. São nossas crianças, que futuro que a gente quer dar para essas crianças. Então, eu sou defensor de um agente de segurança nas escolas, seja um agente público, seja um agente privado. Mas a figura do agente de segurança ele tem que ter, porque a câmera vai filmar, o detector de metais vai apitar se passar uma arma ali, e o botão de pânico você vai chamar alguém. Só que até chegar alguém, e até chegar a polícia, o crime vai estar acontecendo. Nenhum desses fatores físicos impede o crime. Eles são barreiras, mas ele não impede. O que impede o criminoso, um agressor ativo, que entra na escola para esfaquear, para atirar alguém, é uma outra pessoa bem preparada. Sim. Só uma outra pessoa. Vamos lembrar da Vila Sônia? Quem que segurou aquele menino agressor que estava esfaqueando? Uma outra pessoa. A professora Cíntia. Se não fosse ela, ele ia matar um, ia matar dois, ia matar três, ia matar quatro, ia continuar até alguém pará-lo, que seria a polícia. Só que a professora se adiantou, graças a Deus, ela teve uma iniciativa dela, pessoal, e ela fez até o correto no protocolo. Ela identificou que dava para pegar ele, que ele era menor, que estava com uma faca e foi, e deu um gogó, ela é grande, ela é professora de educação física, e foi auxiliada por outra professora. Conseguiram desarmá-lo. Então são protocolos que a gente quer ensinar bem tranquilamente, com uma didática muito suave, para os professores, para os alunos, mas visando lá na frente existir uma cultura já de proteção que tem que ser construída.
tem que ser dado o primeiro passo. E esse é o nosso objetivo. Agora, rapidamente, vamos falar da Frente Parlamentar de Defesa Civil. O que já caminhou? Defesa Se ela Civil. foi criada por conta da tragédia do Litoral Norte. Sim, eu pensei nessa frente, eu a criei baseado em São Sebastião, porque eu estive lá. Fiquei 3 dias lá junto com o governador, junto com o prefeito, com as autoridades, com a polícia, bombeiro, guarda civil, levando mantimento. Eu consegui, junto com o Coronel Telhada e os amigos, né, coletar 22 toneladas de alimentos e materiais de higiene, limpeza. Então, assim, eu vi muito de perto, acompanhei lá o resgate de perto das vítimas, as dores das famílias. E eu falei assim, temos que dar atenção para isso. Porque eu sou policial e eu sei que o cidadão brasileiro só quer a polícia perto quando ele precisa. Quando ele não está em risco, ó, polícia, fica mais para lá, fica longe de mim e tal. Ninguém quer um policial perto, essa é a verdade. Policial, você quer ele rápido quando você precisa dele. Se você não precisa mais, ele te incomoda. E a defesa civil sofre o mesmo problema. Todo mundo quer a defesa civil quando precisa. Quando tem uma chuva gigantesca, quando tem enchente, quando tem fogo em mata, quando tem um desastre. Cadê a defesa civil? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Cadê os agentes? Cadê o equipamento? Tá, mas e quando passou o desastre, quem cuidou da defesa civil? Quem deu recurso para a defesa civil se equipar, preparar, treinar, fazer obra? Fica esquecido. Então eu gosto de pegar esses temas que ninguém lembra nos tempos de paz. Só que é justamente debaixo do tapete. Nos tempos de paz que a gente tem que cuidar dessas pessoas, cuidar desse assunto. Então, juntei com o secretário-chefe da Casa Militar, que é o coordenador estadual de Defesa Civil, que é o Coronel Engel, que eu já tinha um relacionamento na PM, juntei com ele, com a equipe dele, com as defesas civis municipais, propus a fundação da Frente Parlamentar. Eles adoraram, falaram assim, nós nunca tivemos esse apoio de um parlamentar, nunca pensamos nisso. E estamos avançando muito. Semana passada tivemos uma reunião nacional. Eu estive com todos os coordenadores de 24 estados do Brasil aqui em São Paulo, no Palácio do Governo, e o secretário nacional, inclusive, de Defesa Civil, conversando sobre a Frente Parlamentar. E qual que é a nossa intenção? Isso já está sendo escrito e vai sair esse ano. Primeiro, aumentar o orçamento da Defesa Civil. No mínimo, dobrar. No mínimo, dobrar o orçamento. Segundo, criar um fundo de reserva para a Defesa Civil, que é uma nova forma de captação de recurso. Empresas que vão doar para o fundo, assim como fazem com o fundo social, ou o bombeiro também tem um fundo, vão doar para a Defesa Civil, tem desconto lá em impostos, tem uma proteção, e aí a Defesa Civil começa a fazer um fundo emergencial e de auxílio aos municípios, que vai dar suporte para trabalhar rápido, para empenhar dinheiro, para fazer licitação ou para dispensa, mas para dar uma resposta para o cidadão quando ele precisar. Tem um fundo. Outra coisa, regulamentar a carreira do agente da Defesa Civil. Quem que é esse agente? Quem que o município pode pegar de agente da Defesa Civil? Qual que é a qualificação? O que ele tem direito? Quanto que ele tem que receber de piso? Não existe nada regulamentado a carreira, né? Quem vai trabalhar nessa área. É voluntário, né? Cada município faz de um jeito. Tem voluntário, tem bombeiro, tem aposentado, tem um cara que não sabe nada e colocado lá, tipo, cargo comissionado. Só que precisa saber. Enfim, nós estamos dando uma luz, uma visão nesse assunto que nunca foi discutido e as propostas vão vir também agora no segundo semestre de maneira bem concreta. Por que eu digo isso? Porque não é só eu escrevendo. O Capitão Telhada, sozinho, na mesa dele, está pensando e escrevendo e sai um monte de abobrinha lá. Não. Nós estamos escrevendo com diversas mãos. Com a Defesa Civil Estadual, com Defesa Civil Municipal, com o Parlamento, com PM junto, bombeiro, pessoa que amassou o barro, que trabalhou, que pegou a enxada e foi lá procurar corpo, entendeu? Pessoa que sabe, conhece o terreno, conhece o assunto. E eu repito, quando você escreve, congrega todas essas ideias, sai um negócio já maduro, sai um projeto maduro, não tem como alguém aqui ser contra. Você falou maduro e eu pensava nessa palavra. Você passa um amadurecimento muito grande, uma pessoa muito madura. Por quê? Porque você já enfrentou tudo isso. Da mesma forma que eu trabalhei como 30 anos repórter de rua, você também já teve por 20 anos ou até mais nas ruas. Você tentou ou pensou em ser político antes do ano passado? Não. O meu pai, o Coronel Telhada, desde 2012, ele está na política. Quando ele aposentou na PM, ele foi vereador, 2 mandatos de deputado estadual e agora está federal. Então eu já tinha esse assédio, entre aspas.
E aí, telhadinha? O pessoal me chama na polícia. Frequentava aqui a casa com convidado. E aí, vai vir quando? Vai vir vereador? E o pessoal até apostava. Ah, não, essa ele vem vereador. E eu não vinha. Ah, essa ele vem deputado e o pai dele vai vir federal. Não vinha. Isso foi 2014, 2016, 2018, 2020. Por quê? Eu era muito focado na polícia. Falo, não, eu tô na rota, tô no COI, tô no choque. Sou capitão, quero comandar a companhia, quero comandar a força tática, não quero saber de política. Eu nunca disse nunca, assim, nunca disse nunca, mas nem que viria. Não, agora eu venho. Então eu sempre cuidei da minha rede social, mantive meus contatos, relacionamento, política é relacionamento, imprensa, sempre tive bom relacionamento com a imprensa, sempre gostei de tratar bem o jornalista, dar entrevista, eu sempre valorizei a comunicação positiva. É de graça. Quanto que custa uma empresa falar 1 minuto na televisão, no horário nobre, 18, 19 horas? É caríssimo. E a Polícia Militar tem essa oportunidade de dar uma entrevista, 1 minuto, falando de uma ocorrência, falando positivamente. É mídia gratuita. Então eu sempre gostei de valorizar isso em prol da Polícia Militar, para comunicar coisas boas. Então eu sempre levei isso paralelo ao meu serviço, lógico. Porém, quando eu decidi mesmo vir candidato, foi em 2022, que aí no começo do ano sentamos, eu e meu pai, com a família, buscamos a palavra, nós somos da congregação, não fazemos nada sem estar firmado na palavra. Então buscamos a palavra, tivemos a confirmação, e aí falamos, não, acho que está na hora. E a partir daí, eu falei, agora eu venho candidato. Quando eu falei que eu vinha, eu vim. E deu certo, graças a Deus, estamos aqui. 150 dias à frente do seu primeiro mandato, o que você sente? Estou muito empolgado, muito otimista, convicto de que estamos construindo de verdade coisas boas para o futuro. Graças a Deus, graças ao apoio do meu pai, eu consegui montar uma equipe extremamente técnica de assessores em todos os campos. Então, no campo político, que está no interior para mim, que está na Grande São Paulo, andando, fazendo os nossos contatos com lideranças, pessoas boas, profissionais de política. No campo jurídico, tenho advogados bons. No campo legislativo, técnico, assessores extremamente competentes, que conhecem o processo legislativo. Você herdou a equipe do seu pai? Uma parte. Uma parte ficou com ele em Brasília, uma parte ficou comigo e uma parte a gente renovou. Então, eu peguei também alguns que já eram da casa aqui, né? E na parte de policial também tenho veteranos da Polícia Militar me assessorando, meu chefe de gabinete também antigo aqui na casa, enfim. Se cercou dos melhores. Eu acho que essa é uma habilidade minha. Hoje, na altura dos meus 36 anos, meus cabelos brancos, eu percebo que na minha carreira toda, na polícia inclusive, eu sempre consegui fazer isso. Pegar um time e extrair o melhor desse time. Conseguir identificar nas pessoas o que elas podem oferecer. Líder nato? Não acho que é isso. Só que eu tento prestar bastante atenção na característica das pessoas. E aos pouquinhos eu vou conversando, eu vou tentando puxar dela, né? Plantar nela o potencial que ela tem. Mostrar para ela, porque até a pessoa às vezes não conhece. Então eu vou tentando mostrar isso e, claro, aproveitando para o time, aproveitando para a equipe. Eu sou um cara muito de grupo. Eu sou muito de grupo, de ambiente, de ter o pessoal motivado, do serviço rolar legal, de não ter intrigas, porque isso atrapalha. Sempre fui assim, sempre fui. Agora, capitão, estamos quase chegando ao final, mas temos... Eu falo demais, desculpa. Não, que isso, o podcast está excelente. Temos duas polêmicas, falávamos nas escolas. A questão dos livros, como é que o senhor vê toda essa vai e volta, imprimir livro, não imprimir, se os melhores colégios particulares de São Paulo adotam esses livros, e aqui veio o secretário, que era do Sul, e como é que o senhor vê essa polêmica? Eu acho que nós temos que modernizar. Eu acredito no futuro, na tecnologia, na inovação, sou um entusiasta, estou tentando trazer, inclusive, para dentro do meu gabinete a inteligência artificial, a questão de software, de processos, de respostas, né, mais rápidas. Então, eu sou um entusiasta da tecnologia. Acredito que o secretário, que é extremamente técnico nesse assunto, já teve experiência em outro estado e, inclusive, amparado pelo governador Tarcísio, ele não dá ponto sem nó. Se ele está propondo esse tipo de tecnologia, esse tipo de inovação na educação, é porque ele tem um respaldo, um estudo feito para isso, e
a pretensão dele em alcançar resultados positivos, eu confio. Mas poderia ter sido melhor estudado ou melhor avaliado, porque o próprio governador voltou atrás e falou: às vezes a gente não explica direito. Então... Isso que eu ia falar. A discussão tem que ser amadurecida. Nós falamos de amadurecimento. Eu também creio na discussão com os personagens. Pô, discute com a Assembleia. Na Zona Leste não pega 3G, lá em... Tem deputados que são da área da educação, trabalharam como professores e tal. Traz eles para discussão. A questão das telas, hoje se fala muito do perigo, do risco das telas para as crianças, e aí quer se colocar um... Porém, também tudo é usado em desfavor, né? Eu vejo aqui, muitas vezes, eu percebi Você tem filhos? Tenho 2. Que idade? 2, 3 e 8. Então, devem adorar um celular, se deixar... Sim, aí a gente controla, dando né? sopa ali... Exato, mas assim, como é que vai ser daqui 20 anos? Vai mudar isso? Não. Vai mudar, é o futuro. É o futuro. Nós estamos comunicando aqui por um podcast, pelo YouTube. Que é um novo tipo de programa, uma ferramenta que você ouve. A televisão. Você está correndo, está limpando a casa, está fazendo o que quiser. Quem achava que a televisão um dia ia perder espaço? Jamais. Jamais. Quando criaram o rádio ia morrer. Acharam que o rádio ia morrer. Sim. A televisão nunca vai perder espaço. Perdeu espaço para a internet. Será que vai continuar até quando a internet? Não sabemos. Então, nós temos que estar antenado na inovação. O primeiro passo tem que ser dado. O que acontece, que eu vejo, isso já é uma crítica minha aqui interna da casa. Tudo que vem de um governo, a oposição desqualifica. Isso é natural da oposição, da política e tal. Eu tenho as minhas considerações, eu gosto de fazer uma oposição inteligente. Eu brigo pelo bem da sociedade, pelo bem de uma categoria. Se um cara da oposição minha está apresentando algo que vai ser bom para essa categoria, eu não vou ficar depreciando, porque eu percebo que vai ser bom para eles. Mas aí tem a história não vai imprimir, não vai receber o livro que vem gratuito, mas vai imprimir. A escola sequer tem o toner, é o professor que faz vaquinha para comprar. Exato, aí vai ter que correr uma realidade muito diferente, né? Vai ter que dar estrutura para que esse projeto seja viabilizado. Mas eu confio no governo de São Paulo, no atual governador Tarcísio, confio muito, porque eu já vi assuntos parecidos. E aí daqui a pouco vão lá e falam assim, caramba, o cara tava certo. Conseguiu. Tem saída. Tem como fazer. Tem como viabilizar. Só que não pode abrir mão da discussão. E não só da discussão, entre aspas, do oba-oba. De fazer politicagem, de fazer imprensa. Não. Vamos colocar na mesa de trabalho. Sim, porque ele é um técnico, porque aí, né? Quando você o governador é um técnico. Exato, e quando você chama outros técnicos, até que muitas vezes sejam, entre aspas, de oposição sua, ele vai ter responsabilidade no trabalho também. Então você está agregando, cara. Chama ele para trás, chama ele para escrever junto. Para dar as ideias, vamos repensar, como você disse, vamos voltar atrás nesse ponto aqui, vamos fazer uma porcentagem do processo. De tirar a Secretaria da Deficiência e depois próprios autistas. Sim. Você lembra do... Sim, do começo, em janeiro. Do laudo permanente do autismo? Sim. Voltou atrás e hoje é lei. Então, vamos trazer as pessoas para discussão real, técnica, sem câmeras, sem holofotes. Vamos discutir, vamos escrever direito. É responsabilidade e é gestão isso aí. Agora, a polêmica da segurança, a questão da Operação Escudo no Guarujá, a partir da morte do soldado Reis da Rota. Tivemos já 16 pessoas mortas. Câmara deve ou não ficar na farda? Bom, primeiro eu tenho que registrar os meus parabéns pela postura adotada na Secretaria de Segurança Pública, pelo secretário Guilherme Derrite e pelo governador Tarcísio de Freitas. Por que eu digo isso? Firmeza, postura e segurança. Eu cansei de ver nos meus 20 anos de polícia, infelizmente, ter morte de policial ou morte de cidadão, baixada, rouba a residência, matou um casal. Isso já aconteceu. Mataram um casal num roubo, de maneira cruel. Desce a rota. Eu tava na rota, descia pro litoral. Começava a caçar os bandidos, abordar aquele comboio, quem foi que fez, tal, exatamente. Opa, daqui a pouco você satura o local de policial especializado, vai ter confronto, porque o bandido tá lá, tá armado, tá com fuzil, tráfico de drogas tá acontecendo. Você tá atrapalhando o tráfico. Vai ter confronto. Aí descia pro litoral, tinha o primeiro confronto que tinha, o que acontecia? Ordem do governador, ordem do secretário, volta todo mundo pra rota. Mas peraí, tem 3 caras que nós já sabemos quem é. Nós sabemos que favela que tá escondida, nós vamos cercar a favela, vamos buscar esse cara. A população de bem, muitas vezes denuncia no 190, denuncia.
Vamos prender esse cara. Não, volta porque é ordem do governo. Já mataram um ladrão, não pode ter mais. Não pode ter mais. Medo de órgãos de direitos humanos, medo da política, medo da imprensa. Ou seja, faltava técnica. Cadê... beleza, o fator político existe, ok. Mas cadê o fator técnico? Isso aí não existia. Não existia. E isso que está causando diferença agora. A Secretaria de Segurança Pública, mesmo com câmera, mesmo com os policiais do BAEP, da Rota, das Forças Táticas, do policiamento local com câmera, a Secretaria colocou tropa de choque, colocou tropa especializada, deu a resposta inicial, no mesmo dia já colocou, toda a população viu o comboio lá e manteve 10 dias, 12 dias, 15 dias e vai manter, pelo menos notícia que eu tenho, as denúncias de todo mês. execuções? É só provar. Não tem nenhuma. Toda a morte que tem, todas as mortes, as 16 mortes de bandidos que aconteceram, todas têm registro no inquérito policial, tem apreensão da arma do policial, tem apreensão da arma do bandido, tem perícia no local, fotografia, dinâmica do tiroteio, onde tem tiro na parede, onde foi que aconteceu, testemunhas colhidas, tem laudo necroscópico. O que mais precisa para transparência? Agora vem um passarinho e fala na ouvidoria. Ah, não, teve execução. Onde foi? Quem que foi executado? O que é execução? Tiro na nuca. Opa, qual morto desses aí, dos bandidos que confrontaram com a polícia, tem um tiro na nuca? Qual tem sinal de tortura? Tortura, pescoço, sei lá, amarrado. Qual? Nenhum. Zero. Isso é o famoso fake news. É fácil subir na tribuna aqui na Assembleia, usar as palavras chacina, genocídio, tá morrendo preto, pobre, periférico. São narrativas sempre as mesmas, totalmente falsas. Fake news puro. Eu quero ver provar, mostrar quem morreu em confronto com a polícia resistiu à prisão. Até porque são mais de 60 presos. Tem 16 bandidos mortos, mas tem 60 presos. Tem meia tonelada de droga apreendida. Tem a população se sentindo segura, brigando para pagar um café pro policial de rota. Eu tenho notícia lá, amigos meus da Rota, param para tomar um café no final do dia, antes de subir para São Paulo. A sociedade civil, o comerciante, ou então quem tá lá tomando café, opa, não, você não vai pagar o café não, polícia. A gente vai pagar, meu. A gente precisava disso aqui há anos no Guarujá. Porque esse problema não é de hoje. Não. De décadas. De décadas. Não é só o Guarujá. Baixada Santista. Temos esse problema em São Paulo, capital. Eu posso falar com tranquilidade. Entra no Paraisópolis, aqui na Zona Sul de São Paulo. Tem problema lá. Tem ladrão com fuzil. Tem proteção política, tem contato com a imprensa marrom, que se fica lá no meio, se coloca em barracos para pegar a imagem de policial, tentar pegar a imagem de policial fazendo coisa errada. Isso aconteceu na Baixada. Semana passada saiu lá, um policial mesmo filmou uma repórter de uma rede grande de televisão, tentando pegar a imagem errada lá, filmando por fresta. E aí, agora eu pergunto, pegaram alguma coisa errada? Filmaram algum policial batendo em alguém, executando, dando tiro, brigando com cidadão de bem? Semana passada o Porque deputado... quem tá morrendo, só para concluir, quem tá morrendo é bandido. O cidadão de bem tá aplaudindo a polícia, assim como eu aplaudo a polícia militar, a secretaria e o governador pela postura diferente e inédita. Semana passada aqui no podcast, o deputado Rafa Zimbaldi falou que o tema das câmeras dos policiais seria novamente discutido aqui da retirada. Qual a sua opinião? Sobre as câmeras especificamente, mantenho a minha opinião, que é a mesma desde quando lá eu estava em campanha e começamos a falar desse assunto. Eu trabalhei com câmera. Primeira coisa, eu trabalhei 1 ano com câmera no peito, lá no 16 Batalhão, Zona Sul de São Paulo. Sei como é que é, constrangedor e tenso. Coronel Camilo falava, inclusive também aqui no podcast. Meu grande amigo, comandante. Ainda quando secretário executivo ao final do ano passado, ele disse que tem o bom jornalista, o mau jornalista, o bom policial, o mau policial. Que o bom policial não se importava com a câmera. E aí? Vírgula. Porque até o bom policial, quando ele vai abordar um suspeito, e é uma atividade normal, abordagem de polícia regulada pelo artigo 144 do Código Tributário Nacional. Até quando o policial vai abordar, você tem que fazer perguntas. Por exemplo, tudo bem? Você mora aqui? Tá vindo da onde? Seu documento? Já foi preso? Tem passagem? Você tá indo pra onde agora? Tem certeza? Onde que é a casa da sua namorada? É pra lá? Mas você veio de onde você desceu? Você tá fazendo você tá traçando pra ver que esse cara, o que ele tá fazendo ali.
Ele tá indo roubar, ou ele tá, muitas vezes, com uma vítima de uma quadrilha de Pix, homiciado, ele tá com o cartão da vítima ali indo fazer saque, indo fazer compra. Você tem que investigar rapidamente ali, conversar com ele para pegar informações, para falar, tudo bem, cidadão de bem, pode ir, ou então, não, peraí, vamos aprofundar essa pergunta aqui, vamos levar para delegacia, tal. Enfim, uma simples abordagem dessa. Hoje o policial, inclusive o bom policial, que é o policial que trabalha, que tá indo para cima do bandido, que é o que nós esperamos como sociedade, o policial que prenda bandido, esse bom policial não faz mais isso. É verdade que o número de abordagens diminuiu sensivelmente? É verdade, porque o policial hoje ele vive tenso de estar filmando 12 horas do turno de serviço dele. Como que você vai falar, conversar, uma simples pergunta dessa? Para onde você está indo, amigo? Tem certeza que está indo para lá? Conforme o juiz que pegar isso, o cara te denunciar na corregedoria. Um promotor, um juiz que pegar isso, já coloca o policial numa tortura psicológica. Coloca num constrangimento ilegal. Coloca num abuso de autoridade. Então existem vários policiais que estão respondendo hoje crimes, gastando dinheiro do bolso para pagar advogado, por simplesmente estarem trabalhando. Eu não tô falando do policial que pega dinheiro. Isso aí tem que ir pra cadeia. Policial que pega dinheiro, que tem esquema com tráfico. Existe isso? Acho que existe. Existe juiz, existe promotor que trabalha pro crime organizado, existe advogado, existe jornalista. Todas as profissões têm bandidos que trabalham pro crime organizado ou que tem coisa errada, que é falha de caráter do ser humano. Agora, esse policial, se existir, cadeia, lógico. Agora, a questão é que a câmera tá constrangendo todos os policiais. Por quê? Repito, no mundo inteiro, não é exagero, no mundo inteiro, todos os países que usam a câmera, COP, a body cam, câmera corporal, o agente da polícia, o agente policial, aciona a câmera e vai para a ocorrência. Opa, eu tô chegando aqui no atendimento de briga de marido e mulher. Eu aciono a câmera porque o cara pode me xingar, vai ter prova contra ele, ou ele pode me agredir, ou ele pode pegar uma faca, vou ter que atirar nele. Tá filmando tudo. Eu aciono quando eu acho que tem interesse coletivo, interesse público. Aquela imagem vai estar registrada, vai estar numa HD, vai estar gastando dinheiro. Mas aí se pegaria casos de corrupções, entre aspas, uma execução. A câmera não é para isso. Uma má atitude do policial. A câmera ela é pensada, não é para controle, isso tem corregedoria. Para isso tem ouvidoria. Para isso tem hierarquização, soldado, cabo, sargento, tenente, se fiscalizando a estrutura militar. A câmera não é para isso. Se a gente pegar a câmera para isso, tá errado. Não é para isso a câmera. Você pode pegar o anúncio do governo passado, quando adquiriu a câmera, reportagem, coronéis que fizeram o contrato, para que servia a câmera? A proteção do policial. É esse linha de raciocínio. Se eu achar que, se eu quiser ver o que o policial está fazendo o tempo todo... Mas no seu entendimento, não protege? Protege o policial quando tem interesse público e ele aciona porque ele percebe que a ação dele... O erro está na questão das 24 horas ligadas. Aí, concluindo, qual que é a proposta minha hoje? Tirar todas as câmeras? Eu sei que é inviável. Por mim, tirava todas as câmeras. Por mim, tirava. Pelo capitão telhado. Por quê? Porque o policial, ele não tem pneu para trabalhar. Ele não tem HT, rádio transmissor individual, para trabalhar. Ele não tem pastilha de freio. Ele não tem um vidro blindado da frente da viatura para trabalhar. Nós estamos morrendo na rua. E dinheiro está sendo gasto, e é muito dinheiro, com arquivamento de imagem de câmera que não presta para nada. Tá filmando 12 horas do serviço do policial comendo, policial falando no celular, num posto, uma base fixa, ele tá sentado falando no celular com a esposa e a câmera tá filmando aqui. Entendeu? Tirando a privacidade do policial. Ele tá conversando com o comandante dele, tá filmando. Ele tá conversando com o parceiro, tá filmando. Ele tá indo no banheiro, tá filmando. Para que a gente tá filmando isso? Gastando milhões e milhões de reais, guardando essa imagem no HD. Então, enquanto a polícia não tiver filé, entre aspas, não tiver com tudo do bom e do melhor, eu não acho que tem que ser colocado uma câmera para ficar olhando o que o polícia está fazendo o tempo todo. Mas ok, eu entendo. O contrato já está aí. Politicamente seria muito ruim tirar para o governo, para o secretário. Eu entendo isso. Eu entendo de verdade. Porém, eu entendo sua visão. Ela está sendo usada para isso. Para controle da polícia, para controle de letalidade, para fiscalização da corregedoria. E não é essa a intenção. Não pode ser essa a perspectiva. A câmera tem que ser usada para proteção do policial. Por que a rota está inteira de câmera,
Os BAEPs estão cheios de câmera, BAEP, Força Tática, que são as tropas de resposta da polícia, e o policial da rodoviária, que trabalha sozinho na pista, na madrugada, isolado do mundo, numa pista, numa rodovia, não tem câmera. Ninguém tá ligando para esse polícia? Aí lá para um cara e executa o policial, ou uma quadrilha de caixa eletrônico tá fugindo de uma cidade, tromba com a viatura da rodoviária, o policial não tem nem como pedir apoio, porque não tem um HT, não tem como filmar o que está acontecendo, não tem como acionar alguém. O policial do trânsito para um cidadão lá numa blitz, um cidadão embriagado, xinga o policial, fala, com o que você está falando? Sabe o que você está falando? Então, esse policial do trânsito não consegue captar essa imagem para mandar para o Ministério Público depois para processar. Porque não tem a câmera. Porque não tem a câmera. Então, você entendeu que o foco está diferente? O foco que foi colocado foi obscuro. Foi obscuro. Foi para controlar a tropa, controlar a letalidade, com medo da política antiga, com medo da imprensa, com medo da letalidade do policial contra o marginal. Mas aí o policial morrer, tudo bem. O marginal morrer, aí não pode. É igual o ministros do governo federal atual. Não falaram nada enquanto estava morrendo polícia. Quando começou a morrer bandido, opa, todo mundo se veio falar, veio criticar, veio querer até falar em colocar Força Nacional em São Paulo. São Paulo não precisa disso. A Polícia de São Paulo dá conta dos problemas de São Paulo tranquilamente, sozinha. Sozinha. Entendeu? Então, essa é a minha visão. Se não tirar a câmera, tudo bem. Complicado tirar hoje a câmera. Tem contratos, inclusive, para se cumprir. São contratos com empresa privada. Não pode. Seria contratos curtos. Seria a questão até de improbidade. De 3 anos, acho que o mínimo. Porém, tem que ser repensado. E aí, eu converso muito com o secretário. Sempre procuro orientá-lo nessa questão. A decisão é dele, junto da Polícia Militar. Mas readequar o programa. Colocar em quem precisa mesmo. Policial que precisa, a policial feminina, o policial que está na periferia lá, precisando sim do suporte do Estado. E aí ele pode se proteger. E outra, ele aciona quando ele precisa. Porque aí quando o cara tá começando a xingar o polícia, você aciona a câmera, vira para ele, opa, o cara já se sente constrangido, aí ele já fala, tô sendo filmado. Do contrário, só tá sendo usado para prejudicar o policial. Capitão Telhada, muito obrigada pela sua participação. Deputado, já esteve aqui uma vez no nosso podcast, retornou agora para fazer aí um verdadeiro balanço dos seus quase 150 primeiros dias aqui na casa. Volte sempre. Muito obrigado, estou à disposição da TV Alesp, de todos os amigos que nos acompanham, do podcast. Nosso gabinete de portas abertas, ideias, sugestões, críticas, venha me visitar, manda pelas redes sociais. É um prazer muito grande trabalhar por você, cidadão paulista, e pelo nosso estado. Cafezinho está sempre garantido aqui muito obrigado. Na TV Alesp e no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigado. E a gente fica por aqui. Lembre-se, todos os dias um novo episódio às 8 da noite na TV Alesp e nas plataformas digitais sempre às 19 horas. Muito obrigada. Fique sempre com a gente.